Aos meus 58 anos, e depois de passar 4 décadas estudando como o corpo humano dorme, há algo que posso te dizer com total honestidade: dormir incrivelmente bem não depende de truques estranhos, nem de aparelhos caríssimos, nem de uma rotina impossível de manter. Depende de algumas poucas decisões diárias que parecem pequenas, até começarem a mudar tudo. E eu digo isso de forma bem clara porque eu mesmo vivi isso. Hoje eu durmo melhor do que quando tinha 20 e poucos anos. Mais profundamente, com mais estabilidade. Acordo com a mente mais limpa, com mais energia e com aquela sensação estranha, mas maravilhosa, de que o corpo finalmente parou de lutar contra você durante a noite. E o mais interessante é o seguinte: entre as centenas de variáveis que podem arruinar o seu sono, existe um grupo muito pequeno de hábitos que, quando você faz direito, empurra todo o resto na direção certa. Você não precisa fazer 20 coisas. Às vezes, uma só já começa a mudar o jogo. 2 ou 3 e você já percebe uma mudança real. Mas, quando junta todas, de forma consistente, acontece algo que muita gente acreditava ter perdido com a idade. Você volta a confiar nas suas noites. E o primeiro hábito, embora pareça simples demais, é justamente o que a maioria das pessoas subestima, porque ele não começa quando você se deita. Começa muito antes. Começa na forma como você acorda. Uma das grandes verdades sobre o sono, que quase ninguém aceita a tempo, é que com os anos, o relógio interno fica mais frágil. Ele não desaparece, mas perde firmeza. Esse sistema que antes tolerava noites mal dormidas, fins de semana caóticos e horários absurdos, já não responde da mesma forma. E não é que você esteja fazendo tudo errado, é que a biologia muda. O seu ritmo circadiano, esse relógio de 24 horas que organiza quando você deve se sentir desperto e quando deveria começar a desligar, precisa de muito mais clareza aos 58 do que aos 28. Por isso, um dos hábitos que eu mais protejo na minha vida é levantar todos os dias no mesmo horário. Todos os dias, inclusive sábados, domingos, feriados, dias frios, dias de preguiça e aquelas manhãs em que a cama parece ter um poder hipnótico. Eu sei que isso soa exagerado e também sei o que muita gente pensa nesse momento, mas se o meu problema é dormir mal à noite, o que o horário em que eu acordo tem a ver com isso? Tem tudo a ver, na verdade mais do que você imagina, porque o momento em que você abre os olhos não marca só o começo da sua manhã, marca o início da contagem para a sua próxima noite. Assim que você acorda, o seu corpo começa a organizar uma sequência hormonal muito precisa. O cortisol sobe para te dar alerta, foco, movimento. Depois, muitas horas mais tarde, se tudo correr bem, a melatonina começa a subir para avisar ao organismo que ele já pode deixar o dia ir embora. É como se cada despertar ativasse uma contagem regressiva silenciosa. O corpo registra e diz: perfeito, este é o ponto de partida. E quando esse ponto de partida muda todos os dias, o que se quebra não é só o horário, é a confiança do sistema. Um dia você acorda às 7, no outro às 9, no outro às 6:30. E então, à noite, você se pergunta por que não sente sono quando deveria sentir, ou por que consegue dormir, mas acorda no meio da madrugada como se algo aí dentro tivesse ficado fora do lugar. Aí está a resposta. O seu relógio não precisa de perfeição, mas precisa de sinais claros. Precisa de consistência. Quando essa consistência aparece, acontecem coisas que parecem pequenas por fora, mas por dentro são enormes. Você começa a sentir sono em um horário mais razoável, leva menos tempo para adormecer, o sono fica menos fragmentado e amanhã deixa de parecer uma ressurreição forçada. Agora, eu não vou mentir para você. Esse hábito custa, no começo, muito mais do que as pessoas imaginam, porque durante anos venderam para nós a ideia de que dormir melhor é deitar mais cedo, comprar alguma coisa nova ou procurar uma solução rápida, mas quase ninguém quer ouvir que parte da resposta está em levantar no mesmo horário, mesmo quando você não está com vontade. Eu mesmo tive que colocar o despertador longe da cama para me obrigar a me mover. Não porque eu não conhecesse a teoria, eu conhecia perfeitamente. Mas mesmo sabendo como o sono funciona, seguir o hábito ainda exige a disciplina. E isso também é importante entender. Conhecer a ciência não substitui a prática. O que transforma o seu descanso não é o que você sabe, e sim o que você repete. E aqui vem a parte esperançosa. O corpo responde rápido quando finalmente recebe ordem. Você não precisa esperar meses intermináveis para sentir alguma coisa. Às vezes bastam poucos dias para perceber que o sistema começa a se alinhar. Uma semana acordando no mesmo horário pode te dar uma diferença que você não conseguiu em anos improvisando as suas noites. Você começa a sentir que o sono deixa de ser uma luta imprevisível e volta a se tornar um processo natural. E há mais um detalhe que quase ninguém leva em conta, mas que faz toda a diferença quando você tenta manter
essa constância. Nem todo mundo foi feito para dormir e acordar exatamente igual aos outros. E entender isso pode tirar um peso enorme das suas costas, porque uma coisa é respeitar horários estáveis. Outra, muito diferente, é se forçar a viver contra a sua própria biologia. É aí que entra algo de que se fala pouco fora da medicina do sono, mas que muda completamente a forma como você deveria organizar as suas noites. O seu cronotipo. O seu cronotipo é, em termos simples, a tendência natural do seu corpo de se sentir mais preparado para dormir e acordar em determinados horários. Em outras palavras, existem pessoas cujo sistema parece ligar mais cedo e desligar mais cedo, e outras que naturalmente se ativam mais tarde e também dormem mais tarde. E quando você ignora isso durante anos, pode acabar acreditando que tem um problema quando, na verdade, o que você tem é uma luta constante entre o seu relógio biológico e as suas obrigações diárias. Muito bem, hábito número 2. Acordar no mesmo horário todos os dias é um começo fantástico. Mas aqui está o detalhe. À medida que envelhecemos, o nosso ritmo circadiano precisa de mais do que apenas um horário. Precisa de um sinal. E a maioria das pessoas não percebe isso. O seu relógio interno é regulado por um pequeno grupo de neurônios nas profundezas do seu cérebro chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo é o seu relógio mestre. E o que o ativa com mais eficácia? A luz. Isso significa que, no momento em que você abre os olhos pela manhã e recebe luz intensa na retina, basicamente está acionando o interruptor no seu cérebro que diz: bom dia, é hora de acordar, ficar alerta e começar o seu dia. Esse sinal de luz coloca em marcha o ciclo hormonal de que falamos antes, aquele que te ajuda a se sentir desperto durante o dia e sonolento à noite. Mas, à medida que envelhecemos, os nossos olhos mudam. Os cristalinos ficam mais opacos e um pouco mais amarelados e deixam passar menos luz. Isso significa que precisamos de um sinal luminoso mais forte do que precisávamos na juventude, porque a iluminação interna simplesmente não basta. Então esta é a minha rotina simples. Depois de acordar eu saio para fora. Nada sofisticado. 15 minutos no meu quintal ou sentado na varanda com o meu cachorro. Por quê? A iluminação interna te dá entre 100 e 500 lux de iluminância. Essa é a medida científica do brilho. Já a luz solar pode te dar entre 10.000 e 100.000 lux. É uma diferença enorme. E ela envia um sinal muito mais potente ao seu cérebro de que é hora de despertar. E quanto mais cedo e mais intensa for essa luz da manhã que chega aos seus olhos, mais cedo o seu ritmo circadiano vai se ajustar naturalmente. Agora, além desse relógio mestre no seu cérebro, o núcleo supraquiasmático, o seu corpo também tem vários relógios periféricos localizados em órgãos como o fígado, o intestino, o pâncreas e até os músculos. Esses relógios periféricos também têm o próprio ciclo de sono e vigília. Então, quanto mais alinhados esses relógios periféricos estiverem com o relógio mestre, melhor você vai dormir. Enquanto o seu relógio mestre é regulado principalmente pela exposição à luz, esses relógios periféricos são governados pela insulina, pela glicose e pelos hormônios digestivos, o que significa que são fortemente influenciados pelo horário em que você come. Assim como a luz e a escuridão, o momento em que você come basicamente informa ao seu cérebro que horas do dia são. Se esse sinal chega em horários imprevisíveis, o seu corpo recebe informações contraditórias sobre se é dia ou noite. Então, à noite, o seu cérebro pode estar pronto para dormir, mas o seu metabolismo não. Então, o que eu faço todos os dias é comer mais ou menos no mesmo horário. Pense nas refeições como uma forma de ajustar o relógio metabólico, por assim dizer. O café da manhã define o início do seu dia biológico. O jantar define o começo da sua noite biológica. Você provavelmente já está começando a perceber um padrão, mas o seu corpo ama a constância. Lembre-se, à medida que você envelhece, fica mais difícil para ele manter ritmos consistentes por conta própria. Então, o que precisamos fazer é ajudá-lo a ser mais consistente. Comer em horários regulares também ajuda a regular hormônios da fome e da saciedade como a grelina e a leptina. Quando esses hormônios se mantêm em um ritmo estável, é menos provável que você sinta fome à noite, o que é uma das grandes causas de interrupção do sono. Além disso, comer em horários irregulares pode provocar picos e quedas de açúcar no sangue, o que pode desencadear despertares noturnos e estressar o seu sistema. Ao comer no mesmo horário todos os dias, café da manhã, almoço e jantar, você pode manter o seu organismo calmo e previsível. Antes de continuar, por favor, me faça um favor. Deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. O seu apoio me permite criar mais conteúdo como este para você no futuro. Além do seu ritmo circadiano, o seu sono também é controlado por algo chamado pressão do sono. Basicamente, quanto mais tempo você permanece acordado, mais forte fica a sua necessidade de dormir. Dormir libera essa pressão.
Pense na pressão do sono como uma bateria que vai carregando enquanto você está acordado. Quando ela está suficientemente carregada, você adormece e ao dormir essa bateria se descarrega. Agora, a sua pressão do sono é regulada por uma substância química chamada adenosina. À medida que envelhecemos, os receptores de adenosina no nosso cérebro se tornam menos sensíveis, o que significa que não sentimos tanta pressão de sono ao longo do dia. Essa é uma das razões pelas quais muitos adultos mais velhos têm mais dificuldade para sentir sono de forma natural à noite. Então, o que queremos fazer é encontrar formas de aumentar os nossos níveis de adenosina para adormecer com mais facilidade. A minha solução? Atividade física. Quando você é fisicamente ativo, o seu cérebro e os seus músculos usam mais energia. Então, mais adenosina se acumula, o que te ajuda a adormecer mais rápido e a ter um sono mais profundo e restaurador. Agora, quando digo atividade física, não me refiro apenas a passar horas na academia ou correr 5 quilômetros. Até mesmo uma caminhada ao ar livre de 20 a 30 minutos já pode te ajudar muito a dormir melhor à noite. Seja o que for, eu sempre faço algum tipo de atividade física durante o dia. Seja um dia de academia ou simplesmente passear com os meus cães, só tenha em mente que você deve evitar fazer exercício aproximadamente 4 horas antes de dormir, para não elevar desnecessariamente a sua temperatura corporal pouco antes de se deitar. Finalmente, o último hábito diário que eu pratico todos os dias para apoiar o meu sono é também um dos meus favoritos, e essa é a minha rotina para relaxar à noite. Ter uma rotina noturna estável é uma das formas mais poderosas de ensinar ao corpo que o dia já terminou. E eu digo ensinar porque com os anos o sono deixa de aparecer com aquela força automática que antes você dava como certa. Já não basta estar cansado. Muitas vezes você chega exausto, mas continua acelerado por dentro. O corpo está esgotado sim, mas a mente continua correndo. E é aí que uma rotina bem construída deixa de ser um luxo e passa a ser um sinal biológico. É como dizer ao sistema nervoso noite após noite, você já não precisa ficar em estado de alerta, já pode soltar. Isso tem um efeito real. O cortisol começa a baixar, a ativação mental perde intensidade, a tensão física diminui. E pouco a pouco o organismo deixa de interpretar a noite como uma extensão do dia. Para quem já passou de certa idade, isso vale em dobro, porque muitos dos sinais internos que antes facilitavam o sono se tornam menos consistentes. Então, quando você repete uma sequência tranquila e previsível no fim do dia, está substituindo com hábitos inteligentes aquilo que a biologia já nem sempre oferece com a mesma precisão. E talvez essa seja uma das razões pelas quais eu não vejo a minha rotina noturna como uma obrigação. Eu a espero. De verdade, eu a espero. Há algo profundamente reconfortante em saber que chega aquele trecho do dia em que você já não precisa render, responder, resolver, nem correr. Apenas começar a desacelerar. No meu caso, costumo começar com algo simples, até cotidiano, mas que para mim marca uma transição emocional muito clara. Gosto de ver os resultados esportivos e me atualizar sobre alguns dos meus times. Não porque eu precise de estímulo nessa hora, mas porque é uma forma leve, familiar, quase ritual de encerrar o barulho do dia a partir de um lugar agradável. Depois levo os meus cães para passear e esse momento, embora pareça pequeno, tem muito mais peso do que parece, porque sair com eles, sentir o ar, diminuir o ritmo e depois sentar um pouco no chão para compartilhar esse espaço sem pressa, muda completamente o meu estado interno. Existe uma calma muito particular em estar com um animal antes de dormir. Ele não exige nada de você, não pede explicações, só te devolve presença. E sim, muitas vezes eu aproveito esse mesmo momento para alongar um pouco. Enquanto eles se aproximam, me interrompem, sobem em cima de mim e transformam algo tão simples em uma espécie de pausa humana muito difícil de substituir. Esse tipo de detalhe, embora não soe médico, importa muito, porque dormir melhor não consiste apenas em desligar o cérebro. Também consiste em deixar de sentir que tudo dentro de você continua funcionando como se ainda fossem 3 da tarde. Depois vem uma parte da minha rotina que tem me ajudado muito a manter a ordem sem sentir que a noite escapa de mim. Dividir a última hora antes de me deitar em 3 blocos de 20 minutos. O número em si não tem nada de mágico, mas a estrutura tem. Os primeiros 20 minutos eu uso para encerrar pendências leves, coisas pequenas, um e-mail, organizar algo, deixar o básico pronto para o dia seguinte. É importante que sejam tarefas simples, não assuntos que façam a sua mente disparar de novo. A ideia não é voltar a se ativar, é evitar que você entre na cama com aquela sensação incômoda de que ainda deixou coisas demais no ar. Os 20 minutos seguintes eu dedico à higiene pessoal, escovar os dentes, lavar o rosto, às vezes um banho morno, outras vezes algo tão simples quanto um escaldapés. E pode parecer insignificante, mas não é, porque quando você transforma esses atos em parte de uma sequência repetida,
Eles deixam de ser simples tarefas e se tornam sinais. O corpo aprende, começa a associar esses gestos ao descanso que vem depois. E os últimos 20 minutos são, para mim, os mais importantes de todos. Porque aí já não se trata de resolver, nem de organizar. Trata-se de soltar, de dar à mente uma superfície suave onde pousar. No meu caso, isso geralmente significa ler na cama. Para outra pessoa, poderia ser rezar, meditar, ouvir algo tranquilo ou simplesmente sentar em silêncio com uma luz baixa. A forma exata não importa tanto. O que importa é que seja algo que não exija nada de você, que não te acelere e que não reative essa versão sua que vive respondendo, produzindo ou antecipando tudo. E quando o resto do dia foi bem conduzido, quando eu acordei no mesmo horário, recebi luz natural, movi o corpo, comi com certa regularidade e cheguei à noite sem caos interno acumulado, acontece algo que ainda me parece fascinante, mesmo depois de tantos anos estudando sono. O corpo responde, responde de verdade. Ao terminar essa última parte da minha rotina, eu já não sinto que preciso tentar dormir. Eu já estou pronto, eu me deito e em questão de minutos o sono chega sem luta. Sem negociação. Sem aquela batalha silenciosa que tantas pessoas acreditam ser normal só porque convivem com ela há anos. E essa experiência, quando se torna frequente, começa a mudar algo mais profundo do que o descanso noturno. Muda a sua relação com o dia seguinte, porque dormir bem não apenas resolve o sono, também te dá uma versão diferente de você mesmo ao acordar. Mais energia, mais paciência, mais clareza, melhor humor. Mais disposição para fazer escolhas melhores também durante o dia. E aí aparece algo que eu sempre tento explicar aos meus pacientes. Porque quando eles entendem isso, deixam de ver o sono como uma batalha isolada. Os bons hábitos não agem sozinhos, eles se impulsionam mutuamente. Formam uma cadeia, uma espécie de espiral ascendente. Você dorme melhor, então tem mais energia. Com mais energia fica mais fácil se movimentar, comer melhor, se expor à luz, manter horários. E quando faz essas coisas, volta a dormir melhor na noite seguinte. O que parecia ser um problema noturno acaba se revelando como um sistema inteiro que pode começar a ser corrigido a partir de vários pontos ao mesmo tempo. Por isso você não precisa mudar a sua vida inteira nesta mesma noite para começar a notar uma diferença. Às vezes, basta introduzir um desses hábitos com intenção real e sustentá-lo pelo tempo suficiente para que o corpo receba a mensagem. E quando você acrescenta um segundo ou um terceiro, algo começa a se encaixar de uma forma que muita gente já não esperava sentir. Você começa a perceber que talvez não estivesse condenado a dormir mal. Talvez ninguém apenas tivesse te explicado que o sono não melhora por acidente. Ele melhora quando você devolve ao corpo os sinais que ele vem pedindo em silêncio há anos. E existem vários outros detalhes igualmente simples que costumam passar despercebidos e que podem fazer uma diferença enorme quando você acha que já tentou de tudo. Alguns são tão pouco conhecidos que a maioria das pessoas nunca ouve falar deles e ainda assim podem ser justamente a peça que faltava para que o seu descanso deixe de ser frágil e finalmente se torne profundamente reparador.